Então vamos voltar a falar da grande aventura do espírito. Como eu te falei da última vez, o espírito pode fazer muitas coisas que vocês chamam de sobrenatural. Mas para ele a coisa mais importante, a maior aventura, é a encarnação. E aí nós começamos a falar da encarnação e definiu a encarnação como uma mudança de consciência. Nada a ver com estar na carne, mas sim uma ligação. O espírito abandona a sua consciência espiritual e se liga a uma consciência transitória que nós chamamos de ego, e vai viver a realidade a partir das verdades que essa consciência guia para o espírito. Isso é uma encarnação. O espírito ligado a uma consciência ego. Nós disse que essa encarnação é uma aventura com iscos calculados, não iscos à toa, mas iscos medidos, calculados pelo próprio espírito e pelos seus mentores, que analisam e estudam todas as possibilidades, buscando com que o espírito não entre numa aventura sem ter todos os aparelhos de segurança e sem ter a oportunidade de chegar no término dessa aventura. Foi aí que nós falou da última vez. Bruno pergunta o seguinte: dá para entender a encarnação como se fosse a apresentação de uma peça de teatro, onde o script, o roteiro, está todo programado? Sim, essa peça inclusive tem um nome: A Divina Comédia Humana. E ele continua: e temos apenas que seguir o programado? Não, você vai obrigatoriamente seguir o que está programado. Agora, você pode valorizar o que está programado. Tem um exemplo que eu já tenho citado muito, moço, só para você compreender. Uma pessoa que anda na rua e vem um moço e pega o dinheiro do bolso dele, para você isso é um assalto. Agora, se você já tiver conhecimento da lei do karma, você vai dizer que isso é um karma, não é mais assalto. Agora, se você já tiver alcançado a 7º nível de consciência, ou seja, aonde você cria uma relação amorosa com Deus, você vai dizer que aquilo é o amor de Deus em ação. Então a peça, o meter a mão no bolso está escrito. Agora o valor que você vai viver as coisas depende do seu grau de elevação, ou o seu grau de universalização. Ficou claro? Sim, só que quando você atua com amor universal, o amor incondicional, as coisas mudam de valor para você. O assalto deixa de ser um assalto, um roubo, um ato de agressão, e passa a ser um ato de amor. Ficou claro? Então o ato vai acontecer. Agora você pode viver o mesmo ato
com valores diferenciados. Não há espaço para improvisos? Só se Deus pudesse ser pego de calça curta. Você acha que Deus pode ser pego de calças curtas? Como se diz no ditado de vocês, desprevenido? Claro que não. Então não há espaço para improviso. Bom, então vamos voltar ao nosso tema. Como eu disse, a encarnação é o espírito se ligar a uma consciência diferente. E esse fato, essa consciência, cria uma realidade diferente do que é real. Nós chamaria essa realidade de ilusão, ou como Kirna-sama, de Maya. Então, o espírito ligado a uma consciência ego, não ligado à sua consciência espiritual, ele não vive a realidade, mas vive ilusões, que o Kirna-sama de Maya. Mas como se formam essas ilusões? Como dizer que o ser humanizado, por exemplo, não vive o que vive? Como você olha para as paredes e acredita e tem certeza de que elas são reais, mas não são. Como isso se processa? Como a parede é criada? E é isso então que nós vamos começar conversando hoje. Toda a realidade do espírito, quando ligado ao ego, é criada pelo processo raciocínio. Esse processo raciocínio cria as realidades, mas não cria por si só. Ele cria a partir de uma coisa que vocês chamam percepções. Então vamos começar conversando sobre a formação da realidade das coisas para o espírito. A realidade começa na percepção, ou seja, na audição, na visão, no olfato, no paladar ou nas sensibilidades que o corpo físico tem. Essa sensibilidade, tanto faz auditiva ou visual, palativa ou do corpo, são descargas elétricas, são eletricidade, que não deixa de ser fluido cósmico universal, porque tudo que existe é fluido cósmico universal. Então, o espírito recebe via corpo, a partir dos olhos, do ouvido, do nariz ou da boca, ou das sensibilidades do corpo, recebe cargas elétricas ou eletromagnéticas que chegam a ele, espírito. Aí esse espírito vai raciocinar o conjunto de cargas elétricas que entraram pelos olhos, pelo ouvido, pelo nariz, pela boca ou através do corpo. A primeira parte desse raciocínio
é a criação da realidade. No ego existem códigos que criam realidades a partir de um impulso elétrico. Então a parede não existe. O que existe é o impulso elétrico captado pelos órgãos do corpo e levado ao espírito e decodificado como parede. Na verdade, o que existe ali é energia. Energia elétrica. O corpo humano não existe. O que existe é energia elétrica, que é decodificado como corpo humano. Aí se cria a primeira parte da realidade das coisas. Quando o espírito decodifica a energia elétrica percebida através do corpo, esse espírito cria realidades. Então o mundo espiritual não é diferente do mundo material, por exemplo, porque lá também funciona o mesmo esquema. Na verdade, o que existe é uma codificação diferente para o mesmo padrão ou quantidade de energia elétrica. Então o espírito ligado à sua consciência espiritual decodifica a energia elétrica de um jeito. E o espírito ligado ao ego decodifica de outro. Garotinho pergunta, todas as pessoas decodificam da mesma forma? Espíritos ligados ao ego? Não. Tia, como é o nome daqueles que ao invés de ver vermelho, vê verde? São os daltônicos, não é? Isso. São programações diferentes, não é doença. É programações diferenciadas. Isso é só um exemplo. O que é outro, tem gente que sente um paladar doce, enquanto tem outros que sentem paladar azedo na mesma fruta. Garotinho pergunta, e com relação à matéria? Você diz as formas grandes, as paredes são, sim, esses quase todos legal. Sim, isso mesmo. Quase todos legal. Porque senão se estaria a confirmação de que isso é uma ilusão, não é real. E aí não haveria a fé, é o exercício da fé. Então nesse ponto sim, é todos legal. Então essas percepções formam o palco da aventura do espírito, ou o local de realização da encarnação. Isso vale para qualquer coisa que você chame de matéria, porque o único elemento material do universo é o fluido cósmico universal. Se você não vê fluido cósmico universal, você não está usando a consciência espiritual, mas está decodificando o impulso elétrico. Ou seja, não existe planeta, não existe a estrela que está brilhando, não existe o próprio universo que você é capaz de ver. Tudo isso são decodificações de amontoados de fluidos cósmico universal. Então, a primeira coisa que salta aos olhos quando nós entendemos isso é que não existe forma. Tia, você já viu uma energia elétrica? A não
não ser quando há um curto-circuito que faz um clarão. Não, aí você vê o clarão, não a energia. Não, nunca vi. Energia não pode ser vista. Você está sendo bombardeado nesse momento por energia elétrica e não está vendo. Então veja, se tudo é energia elétrica, a forma das coisas é uma codificação que está nos egos. Isso, como eu te disse lá atrás, vale para todo o universo. Então, em mate, por exemplo, existe uma programação mate. E os espíritos que se ligam a ego, encarnam e mate, conseguem ver as coisas de mate. Mas você, espírito, que está ligado ao ser humano da Terra, não é capaz de ver as coisas de mate. Por quê? Porque você, espírito, não tem esse programa para decodificar. Quem mexe com www sabe muito bem disso. Para que você ouça, veja, mexa num programa, num arquivo, você precisa ter o programa que abra o arquivo. Agora, se você não tem esse programa, de nada vale aquele arquivo para você. É a mesma coisa. Se você não tem embutido o programa de Júpiter, de nada vai você ir a Júpiter, que você não vai ver. Isso então se define a encarnação nos planetas. O que seria a encarnação nos diversos planetas? Seria egos preparados, pontos, com a codificação das formas da energia elétrica naquele planeta. É por isso que no livro do Espírito, o Espírito da Verdade diz assim, e é com essa finalidade que cada espírito toma uma roupa de acordo com o mundo que vai viver. Não é a matéria, porque não existe matéria. É essa programação, ou esse ego pré-programado para que a realidade esse ego pré-programado para criar realidades em cada planeta. A FIA disse assim, não existe matéria, mas não a matéria como nós vê. Existe o fluido cósmico universal. Essa é a matéria do universo. Mas essa você não consegue perceber. Então isso é encarnação nos diversos planetas. São espíritos que estão ligados a egos, pré-programados para criar realidades no mundo que vão viver. O ser humanizado, ou ser humano, é um espírito ligado a um ego, pré-programado para criar as realidades do planeta Terra. Garotinho pergunta, tem como alguém que já tem os programas da Terra, né, entre aspas, conseguir, por exemplo, os de Marte? Neste momento, não. Neste momento, não. Você pode receber por intuição de espíritos fora da carne. Mas neste caso, o que você recebe é, vamos dizer assim, uma interpretação terrestre do que é a realidade de Marte. Você não consegue ver a realidade de Marte enquanto estiver ligado no ego terrestre. Por futuro, sim, quando o universalismo for realidade, o ego humano terrestre estará apto a ver realidades em outros mundos, mas hoje não está. Hoje o que alguns podem é receber uma interpretação
que seja decodificável por ele daquilo que é a realidade de outros planetas. Mas o ego não possui só essa característica que eu vou chamar de técnica, a característica de dar forma a energias elétricas. O ego também tem verdades individuais, emocionais. O que quer dizer isso? O ego tem uma pré-programação de sensações para se colocar essas sensações naquilo que foi decodificado tecnicamente. Vou dar exemplo. Você está num carro, não está, né? Você é o espírito. Mas você está vivendo um programa que decodifica dizendo que você está num carro em alta velocidade. Isso é uma parte do funcionamento do ego. Agora, além dessa parte técnica, existe a parte emocional. E alguns egos têm a predisposição, por exemplo, para criar a sensação de medo, para criar a sensação de nervosismo, para criar a sensação de confiança, de tranquilidade. Então o ego possui essa pré-programação que vai decodificar determinadas situações através de determinadas sensações. Então vamos, voltando para a nossa realidade, dizer deixar bem claro, você não fica nervoso, você não fica chateado, você não fica preocupado. O que você fica? Você está ligado a um ego que, através de uma codificação, insufla você a sentir, a achar que está nervoso, a achar que está com medo. É por isso que a psicologia ensina você a vencer o seu medo. Porque o medo não é seu. Você vencer o medo é você reagir com confiança à sensação de medo. É você reagir com fé à sensação de medo. Então o ego, se tem a parte técnica, que é a parte que cria as formas, mas também tem a parte emocional, que cria as sensações com o qual o ser humano vive. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vou usar o seu exemplo, o do medo. Essa pré-programação para que se tenha medo, por exemplo, diante da velocidade. Como ela é mudada? Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. A vida toda eu tive muito medo de velocidade de carro. E de repente isso está mudando. Isso também é uma pré-programação de esse medo ir até uma determinada fase, até um determinado tempo e se transformar? Existe isso? Tia, me diga uma coisa. Você perdeu o medo? Bem, eu estou dirigindo mais rápido sem o pavor que eu tinha. Mas perdeu o medo? Não sei. Ou venceu o medo? Não Ou sei. seja, o medo veio e o medo vem e você não aceita o medo. Não é isso? É mais ou menos o que tem acontecido. Isso.
Então veja, a pré-programação não muda. Você é que se liberta dela. O ego continua lhe insuflando a sensação de medo. Só que você se liberta do ego e não aceita mais a sensação que ele lhe dá. Escolha sentimental. Ok, Bruno pergunta, mas confiança e fé também não são uma só codificação do programa? Não. Sensação é uma coisa, sentimento é outra. A sensação é aquilo que o ego lhe impõe. E o sentimento é aquilo com o qual o espírito vivencia a situação. O ego pode lhe dar medo, a sensação de medo, mas o espírito pode libertar-se desse medo, agindo com fé, com confiança, ou pode se escravijar esse medo e ter medo, porque o ego criou a sensação de medo. Dá para compreender? Mas, Bruno continua, mas a libertação também não é pré-programada? A libertação do medo, no caso, né? Não. A libertação do medo, não. O fim do medo é. Veja, as sensações são pré-programadas. Elas vão continuar enquanto você estiver em formação dela. E elas podem ser extintas por um pré-programa. Agora, elas podem continuar existindo. E você pode não se escravijar e sentir aquilo que o ego está lhe dando como sensação. Que é o caso que a Fia falou. O medo ainda vem, mas ela já não se integra ao medo. Porque é isso. O ego propõe e o espírito se escravija ou se liberta. E os sentimentos não são codificações? Não. As sensações são. O sentimento é livre-arbítrio do espírito. Então você, por exemplo, o ego pode estar lhe mandando uma sensação de tristeza e você não aceitar e colocar em cima dela a alegria. A alegria, não aquela alegria de sorriso fácil, não aquela alegria de brincadeira, mas aquela sensação de paz, de equanimidade, de tranquilidade. E aí você vai dizer, tô triste, tô e daí? Agora tem outros que dizem, meu Deus, como eu tô triste. Esses caíram. Agora o outro está triste sem ficar triste. Não sei se dá para você me entender, porque para vocês a sensação é escolhida por vocês, mas não é. É escolhida pelo ego, através de codificações pré-programadas. Bernadette pergunta, mas não vem tudo escrito no livro da vida até esse momento da libertação? Até esse momento da libertação vem escrito. Mas veja, isso não se traduz em atos. Então isso não está dentro de um planejamento fechado. Isso você alcança ou não, isso é a prova. Então está escrito que você vai se libertar. Você tem que se libertar. Agora, isso não quer dizer que as sensações vão acabar. Volta o exemplo da Fia. Continua tendo medo, mas não sente medo quando o ego diz que é para ter medo. Então, se nós falamos das duas partes do ego, a parte técnica e a parte emocional ou sensações. E nós disse que isso já vem programado, tanto uma quanto a outra. Vamos falar dessa programação um pouco.
A parte técnica é muito fácil entender a pré-programação. Existe uma programação padrão para que vai encarnar no planeta Terra. É só pegar aquela base de dados e colocar no ego. E essa parte emotiva ou de sensações? Essa não segue nenhum padrão. Mas essa reflete fielmente a posição do espírito antes da encarnação. Ela traduz tudo aquilo que o espírito precisa executar provas durante a união com o ego. Vou dar um exemplo. Nós falamos do medo. Medo a determinadas coisas. O que é medo? O que é medo, filha? Sensação? É uma sensação, mas o que é o medo? Por que alguém tem medo? A gente tem vários tipos de medo. Mas não sei responder, cada um tem o seu motivo. Falta de confiança? Sim. Falta de fé? Sim. Então veja, se você vem para fazer uma provação de fé, você vai ter que usar fé. Mas a prova embute uma vitória. Você precisa vencer com fé alguma coisa. Qual o contrário da fé? Medo. Então o espírito programa o ego para que ele, ego, através da codificação, crie a sensação de medo sobre determinados aspectos, para que ele, espírito, vença esse medo. A mesma coisa a ganância. Se você veio fazer uma prova de humildade, você abastece o seu ego com ganância. E aí o ego vai lhe propor ganância. E você vence essa ganância com humildade. E assim se vale para todo e qualquer sensação que você conheça. Toda sensação é pré-programada pelo espírito para servir de questão a uma prova. Se ele está com raiva, ou melhor, se o ego está criando a sensação da raiva, é para que ele vença essa sensação. Então, como eu disse, todas as sensações são pré-programadas. E são pré-programadas como elementos de prova. Elementos de provação. Algo que precisa ser vencido. Então essa é a grande aventura do espírito. Ele se liga ao ego. Esse ego contém na sua parte técnica as formas relativas ao mundo onde ele vai viver. E esse ego contém na parte emocional todas as questões que esse espírito pediu para vencer. E é por isso que no livro do Espírito diz assim: o espírito escolhe antes da encarnação o gênero da prova pelo qual vai passar. O gênero da prova é exatamente esse conjunto de sensações: ganância, nervosismo, de
desejos, vontades, paixões. Aí o Xobeba, ele escolhe isso pelo qual ele vai passar e coloca esses sentimentos ou sensações no ego e codifica os momentos que essas sensações irão ser impulsionadas pelo ego para que ele, exercendo do seu livre-arbítrio espiritual de manter-se no amor ou apegar-se às sensações que o ego lhe dá, realizar suas formas.